Eu sei que o movimento parece contrário. Há uma desordem estabelecida porque uma regra foi quebrada. Crescemos acreditando que filhos deverão sepultar os seus pais, mas o contrário não. É como se a vida por um instante se perdesse dos trilhos, desviasse do caminho. Eu me recordo do Calvário de Jesus, o silêncio da vida em sua expressão mais profunda. O corpo pendendo do madeiro, o melhor amigo ali, em profundo estado de desolação, e sua mãe, absorvida pela dor terrível de ver partir o seu filho tão amado. Depois de retirado o corpo da cruz, a mais bela expressão de tristeza foi retratada. O filho morto, ensanguentado, repousa pela última vez no colo que o trouxe ao mundo. Aquele menino que um dia se desprendeu dos seus braços para a aventura dos primeiros passos, agora estava ali, imóvel e sem vida. Nos olhos da mulher sobrevive um silêncio que tem o poder de comunicar 1000 palavras por minuto. Dor que não tem nome, dor que não tem jeito, dor que não tem remédio que faça parar de doer. O filho nos braços parece ser a expressão de um desejo de retomá-lo ao ventre, de gerá-lo novamente. Dor de parto, mas ao contrário. O filho já nasceu, já viveu e já morreu. Agora o desejo que resta é o de devolver-lhe a vida, o sorriso, o brilho nos olhos, o reaquecimento do corpo. Desejo de reinaugurar-lhe o coração, colocar-lhe um sopro de vida que fosse capaz de vencer o movimento contrário que levou o filho embora. A Virgem e seu menino crescido ao colo segura na história um significado que o tempo não poderá ocultar. Ela é a metáfora de todas as mães, de todos os pais, que também têm que passar pelos duros passos do Calvário de seus filhos. Pietà é a expressão mais bela e aguda desta dor que não tem nome. A dor estranha de um parto às avessas. Sepultar um filho é um jeito estranho de iniciar o sepultamento de si mesmo, e não há o que se negar. Ver um filho ir embora de forma definitiva é de alguma forma ver partir uma parte de sua essência. É como sofrer o desatino de ter que enfrentar o mundo sem a mobilidade das pernas. A morte parece possuir o poder de paralisar o tempo, de estacionar as horas, os dias, os meses, os anos, a vida. O sofrimento que fica pode ser comparado a um grande baú que não cabe em lugar nenhum da nossa casa. Há uma inadequação entre o acontecimento e o nosso sentimento. O fato é cruel. Seu filho está morto. Mas dentro de você, essa notícia não quer se acomodar, justamente por causa do sentimento que lhe ocorre. Seu filho está morto, mas a morte não combina com paternidade. A morte não combina com maternidade. E eu sei que no seu coração está o desejo de ressuscitar os mortos, mas você não tem esse dom. E é justamente diante desta inaptidão que cresce o seu sofrimento. Você que tantas vezes correu atrás de situações que facilitassem a vida de seus filhos, agora tem diante de seus olhos uma sensação de impotência inegável. E lamentavelmente eu não tenho muito o que lhe dizer. Eu também vi de perto a dor de minha mãe, vendo partir sua filha querida. Vi a sua agonia de mulher, de ter que entrar no apartamento, de retirar os vestidos que não seriam mais vestidos, de encontrar os bilhetes que não foram lidos ao seu tempo, de dar fim aos objetos que não se reencontrariam com aquela a quem eles serviam. Eu vi de perto. Vi a lágrima teimosa correndo no silêncio de um rosto indignado com tanta e profunda ausência. Eu vi a dor. Eu vi a cor da morte, eu vi a ruptura de perto. Eu vi dores diversas. Homens crescidos voltando a ser crianças em profundo estado de desespero diante da partida de seus meninos e meninas. Homens que se desprenderam de suas seriedades para darem voz ao grito da alma. O grito de dor, da dor que não tem nome.
Eu sei que você sofre. E diante do seu sofrimento eu quero colocar uma palavra que possa lhe fazer bem. Não é uma palavra mágica, nem tampouco uma palavra que queira iludir sua lucidez. Não. Eu quero apenas uma palavra que lhe acompanhe neste momento difícil. Uma palavra que possa ocupar o seu coração e sua mente, ainda que por um instante. Uma palavra que possa aliviar, quem sabe, um pouquinho da dor do seu coração. Cada vez mais eu venho acreditando que as perdas que sofremos na vida são as principais responsáveis pelo nosso amadurecimento. Pode observar, quanto mais a gente perde, maior é a nossa necessidade de reação, porque diante da perda nós temos duas possibilidades. Ou reagimos para alcançar algum bem com aquilo que perdemos, ou estendemos a perda no tempo e assim perderemos sempre, toda vez que nós lamentarmos o que perdemos. Parece estranho, mas na perda há sempre um ganho. E você até poderia dizer, mas eu não quero ganho algum com a morte do meu filho. Eu prefiro meu filho de volta. E eu tenho certeza que eu diria a mesma coisa que você se eu tivesse que viver essa história. Só que é um fato inegável. Seu filho está morto e nós não temos como mudar este acontecimento. E esta é uma questão crucial. Não creio que alguém tenha que ir embora da nossa vida e que a sua partida seja em vão. Não creio que você deseje que a morte de seu filho seja mais um acontecimento trágico entre tantos acontecimentos no mundo. Ou que seja mais uma pessoa que deixou de viver neste universo cheio de outras existências. Não, o seu filho não pode ter morrido em vão. E este é o momento de fazer justiça à sua partida tão inesperada. Fazer justiça àquele que se foi é o mesmo que promover de alguma forma a sua ressurreição. Gabriel Marcel, um grande filósofo, dizia que amar consiste em olhar o outro nos olhos e dizer: tu não morrerás. Interessante. O amor, este atributo humano e divino ao mesmo tempo, é o recurso que nós temos para fazer permanecer aquele que já não está mais entre nós. Recordo-me que uma das experiências que os amigos de Jesus tiveram da sua ressurreição estava nessa perspectiva. A fé na ressurreição não estava somente na certeza do túmulo vazio, mesmo porque para este acontecimento poderíamos encontrar muitas explicações. A fé no ressuscitado consistia, num primeiro momento, na incapacidade que eles tinham de esquecer tudo o que Jesus havia ensinado e vivido com eles. Os discípulos foram transformados por Jesus. Eles não eram mais os mesmos. Incapazes de esquecer o mestre que os havia retirado da mesmice da existência, começaram a perceber que ele continuava vivo entre eles, através de tudo aquilo que ele, Jesus, havia esquecido neles. Quem vai embora sempre esquece alguma coisa naqueles que ficam. Eu creio nisso. A ressurreição, antes de ser a experiência miraculosa de vencer a morte, é a experiência simples e bonita da percepção de que o outro, aquele que se foi, está entre nós. Por isso, a expressão, Ele está no meio de nós. Porque toda vez que a Igreja de Cristo proclama esta verdade, Ele está no meio de nós. O que na verdade ela proclama é a declaração de amor a que esse filósofo se refere. Cristo, tu não morrerás. Não morrerá por uma razão muito simples. Não morrerá porque continua vivo em mim, em você e em todos nós. Somos, na condição de cristãos, a continuidade de Cristo na história. Veja bem, a morte só é suportável se a olharmos a partir da certeza da ressurreição. Não, eu não estou lhe pedindo que neste momento de dor você prenda os seus olhos na promessa da ressurreição final, este destino que a toda a humanidade é oferecido. Eu estou lhe pedindo que você coloque os seus olhos nessa ressurreição que você pode promover dentro de você. Esta ressurreição que fará com que o seu filho continue na história através de você. Eu tenho certeza que em muitos momentos da sua vida você olhou seu filho nos olhos e disse a ele que o amava. Pronto, é a hora de provar isso ao mundo. Não deixe que ele morra totalmente. Evidencie aquilo que ele esqueceu em você, aquilo que o fará sobreviver no tempo,
ainda que a morte o tenha levado de nós. Organize o luto. É impossível superar uma dor como essa sem a gente reconfigurar a vida, sem aquele que se foi. É fundamental que o espaço seja reorganizado agora com essa ausência. Mas não pense que você o perdeu totalmente. Ele está dentro de você. E isso é o que de mais precioso você possui. Um ladrão pode nos roubar um objeto que nos era precioso, mas jamais poderá nos roubar o significado do objeto levado. A vida não é só matéria, meu amigo. Adélia Prado, grande escritora mineira que eu gosto muito, certa vez, na tentativa de explicar o significado da arte, ela deu o exemplo de um relógio que pertencera ao seu pai e que para ela tinha um significado imenso. Este relógio pode até ser roubado, mas se sobre ele ela escrevesse um poema, de alguma forma ele estaria retirado da mira do tempo, guardado na memória por meio de um poema. Poemas escritos são atributos que aos poetas pertencem, mas poemas vividos são atributos que a todos nós humanos pode pertencer. Mesmo que você não saiba escrever uma rima bonita sobre o filho que se foi, queira a arte de declamar o poema que ele deixou escrito em você. Seu filho não pode morrer em vão. Ressuscite-o pela força de sua vida bem vivida. Reerga o corpo cansado e deixe que a sepultura lhe sugira crescimento, ao invés de derrota. Viva por ele. Seja feliz por ele. Viaje por ele. Conheça os lugares mais bonitos deste mundo por ele. Estude por ele. Trabalhe por causas que ele acreditava. Não desista da vida, ainda que esta seja a opção mais fácil. Não creio que ele esteja feliz com as notícias do seu desespero. Mande recados a ele por meio de suas preces. Deus se encarregará de segredar nos ouvidos dele suas palavras de pai, suas palavras de mãe. Rezar não é só pedir coisas impossíveis. Rezar é também contar segredos, confessar inseguranças, revelar os medos. Fale a Deus de suas saudades. Não tenha medo de dizer a Ele o que você acha sobre a partida do seu filho. Acerte as contas com Ele. Mas não esqueça de ouvir o que Ele certamente lhe dirá depois que todos os seus desaforos forem ditos. Certa vez, pude ver na cena de um filme um padre diante de um casal que havia perdido a filha num assassinato hediondo. Os pais, num ato de desespero, olharam para o padre e o desafiaram. Onde é que estava Deus no momento em que minha filha foi assassinada? E o padre, revestido de uma serenidade incrível, respondeu carinhosamente: no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Pode ser que você até considere essa resposta pronta, fácil, mas eu gostaria que você se desafiasse a enxergar a partida do seu filho com um pouco mais de profundidade. Eu sei que respostas não resolvem nesta hora. Também sei que muitas pessoas vão lhe procurar, prometendo viabilizar um contato sobrenatural entre você e seu filho. Não caia nessas histórias. Pai e mãe não precisam de terceiros para um contato com o filho que se foi. A autoridade afetiva maior já lhes foi dada. Não há estranho neste mundo que tenha o poder de fazer falar seu filho mais que você. Você o conheceu, você o amou, você foi o primeiro colo que ele teve neste mundo. Você o viu dar os primeiros passos, você o levantou das primeiras quedas, ouviu falar as primeiras palavras e, portanto, você, somente você pode iniciar o movimento da sua ressurreição. A nossa ressurreição só é possível porque participamos da ressurreição de Jesus. Portanto, da mesma forma como a igreja anuncia a presença do ressuscitado em seu meio, você também pode proclamar a mesma profissão de fé que a igreja pronuncia. Você, ao atualizar a presença do seu filho no mundo por meio do amor que o faz continuar no tempo, de alguma forma você professa também essa bela verdade. O seu filho, ele continua no meio de nós. Nessa expressão, toda a sua luta se confirma.
Ao erguer os olhos para a vida, ao aceitar o desafio de não morrer também, a ressurreição de seu filho também acontece a partir de você. Nisso consiste uma sabedoria. Já que não temos o poder de ressuscitar os mortos, seguimos então ressuscitando os vivos.